Questão de número 2, da página 88, fala o seguinte: considere o losango ABCD representado a seguir. Determine o que se pede em cada item. Letra A, o valor de x e y. Letra B, o valor dos seus ângulos. Então, reparem bem, quando se fala em losango, o que nós sabemos com relação a ele? Losango é um quadrilátero que tem 4 lados iguais. Os ângulos opostos também são iguais, ou seja, o ângulo A é igual ao C e o B é igual ao D. Possui duas diagonais que se cortam no seu ponto médio e no seu encontro formam 4 ângulos retos. E mais, as diagonais são bissetrizes dos seus ângulos. Então, por exemplo, eu quero achar o x. Só que se você observar o encontro das diagonais, mede, no caso, x mais 37. Mas como eu sei que o losango, a sua diagonal, quando se encontra, forma 4 ângulos retos, eu posso afirmar que x mais 37 é igual a 90 graus. Ou seja, x, então, é 90 menos 37. X vale 53 graus. Isso eu posso afirmar. Ok? E lembrando que, no caso, acabei de afirmar, o ângulo D e B, eles são iguais. Então, a diagonal partilhou esses ângulos em partes iguais. Então, no ângulo B, um lado é x, do outro lado também é x. O ângulo D é a mesma coisa. Tem x de um lado e x do outro. Ok? E no centro, eu tenho, de novo, 4 ângulos retos. Então, se você for olhar o triângulo retângulo formado pelo centro, pelo encontro das diagonais, o vértice A e o vértice D, então valor de y, eu poderia afirmar a vocês o quê? Que y mais 90 mais x, que no caso é 53 graus, é igual a 180. Ou seja, y, então, é igual a 180 menos 90 menos 53. Y é igual a 90 menos 53, y é igual a 37 graus. Então, achamos x e achamos y. Então, letra A, feita. Letra B, como eu quero saber o valor dos ângulos internos desse losango, e eu sei que o ângulo A é igual a C e B é igual a D, e sei também que as diagonais elas são bissetrizes desses ângulos, então, no caso, o ângulo A, que é igual ao ângulo C, ele vale 2y. O ângulo B, que é igual a D, vale 2x. Então, 2 vezes 37, 74. 2 vezes 53, 106. Ou seja, o ângulo A e C valem 54 graus e o ângulo B e D medem 106 graus. Então, essa é a questão 2 da página 88. Na página de número 89, ele começa a relatar agora as partes convencionais com relação, no caso, a um quadrado. E o que nós sabemos com relação a um quadrado? O quadrado é um quadrilátero que tem 4 lados iguais e 4 ângulos retos. Possuem 2 diagonais que se encontram no seu ponto médio, formando também, assim como no losango, 4 ângulos retos. As diagonais criam, nesse triângulo, nesse quadrado, 4 triângulos idênticos. Então, essas são as propriedades que envolvem, no caso, o quadrado.
Nós já vimos anteriormente. Questão de número 1 fala o seguinte: calcule a medida do lado de um quadrado, ABCD, sabendo que o seu perímetro mede 24 centímetros. O que é perímetro? Soma de todos os lados de uma figura. O quadrado tem 4 lados iguais. Então, eu poderia chamar esses lados de L ou de X, tanto faz. Então, são 4 lados iguais e os 4 medem 24 centímetros. Eu poderia afirmar o quê? Que 4 vezes X, ou 4 vezes L, é igual a 24. X ou L é igual a 24 sobre 4. O lado do quadrado é igual a 6 centímetros. Terminei. É direto. É uma questão que você não precisa nem usar cálculo. Mentalmente, você até faria essa questão. Ok? Questão de número 2. Calcule as medidas dos ângulos indicados em cada quadrado representado a seguir. Então, o primeiro quadrado em azul tem um quadrado, tem um ângulo Y, X e o ângulo Z. Repare que o ângulo X e Z são formados pela diagonal desse quadrado. Só que a diagonal de um quadrado, ela é bissetriz dos ângulos internos desse quadrado. Isso quer dizer o quê? Como um quadrado tem 4 ângulos retos, se a diagonal é bissetriz, ela partilha cada ângulo em 2 partes iguais, ou seja, em 45 graus. Então, quer dizer que X é igual a Z, que é igual a 45 graus. E Y, como é um ângulo convencional desse quadrado, Y é igual a 90 graus. Observem que só a teoria já te dá condição de você manusear, resolver essas questões. Só a teoria. Figura B. Na figura B, ele quer também achar os ângulos X, Y e Z. Ele me deu que o ângulo X ele é formado pela diagonal desse quadrado. Então, como a diagonal é bissetriz, quer dizer que o ângulo X é metade de um ângulo reto. Então, X mede 45 graus. Ok? Como cada ângulo interno num quadrado ele é reto, eu poderia afirmar a vocês, então, que X mais Y mais 35 tem que valer 90 graus, que são 4 ângulos retos. E como eu achei X, eu poderia afirmar o quê? Que Y é igual a 90 menos 45 menos 35. 90 menos 45 dá 45. 45 menos 35 dá 10 graus. Então, Y vale 10 graus. Então, achamos X e achamos Y. Falta achar agora o valor do ângulo Z. Mas observem que o Z ele foi criado através da formação de um triângulo interno a esse quadrado. Correto? E esse triângulo tem um ângulo, no caso, Y, tem um ângulo Z e tem um ângulo formado pela diagonal, que esse ângulo mede 45 graus. Mas como ele é um triângulo, vai reger aí as propriedades dos triângulos, que fala o quê? A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre igual a 180 graus. Ou seja, Z mais Y mais 45 é igual a 180 graus. Como eu sei que Y vale 10, então Z é igual a 180 menos 45 menos 10. Ou seja, Z é igual a 125 graus. Então, X 45, Y 10 e Z 125 graus. Essa é a página de número 89 da nossa apostila. Agora a página de número 90. Ela fala o seguinte: junte-se a um colega para discutir os conceitos e as propriedades dos paralelogramos especiais, depois complete o quadro a seguir. Então, isso aí, infelizmente,
nós estamos em quarentena, não tem como você se juntar com um colega. É mais difícil. Mas reparem que os paralelogramos se dividem em 3 formas: retângulos, losangos e quadrados. O conceito aí é o que você sabe sobre cada um deles. Por exemplo, o que um retângulo é? É um quadrilátero que possui 4 ângulos congruentes. 4 ângulos retos, correto? Isso é um retângulo. Quais são as propriedades que ele possui? Seus lados opostos são congruentes, eles são iguais. Seus ângulos internos também são congruentes, cada um mede 90 graus, são ângulos retos. Suas diagonais são congruentes, também são iguais e se encontram no ponto médio, ou seja, se cruzam no meio de cada uma delas. São propriedades que nós já vimos anteriormente de um losango. As transmissões online são interessantes por esse motivo. Outra figura. O losango agora. O que acontece com o losango de interessante? O losango é um quadrilátero que possui 4 lados congruentes. 4 lados que têm a mesma medida. O losango é assim. E que propriedades eu poderia falar sobre o losango? Além de possuir 4 ângulos congruentes, ele possui ângulos opostos também congruentes. Nós vimos na página anterior. Mas suas diagonais são perpendiculares entre si, são bissetrizes dos ângulos formados e também se dividem no ponto médio. Se poderia até complementar. O losango tem 2 diagonais, uma diagonal maior e uma diagonal menor. O último paralelogramo é o quadrado, que é uma figura que possui 4 ângulos congruentes e 4 lados congruentes. É o único paralelogramo que tem 4 lados iguais e 4 ângulos iguais. Então, suas propriedades. Seus lados são congruentes, seus ângulos internos também são congruentes e medem 90 graus. Suas diagonais se interceptam, se cruzam no ponto médio, são perpendiculares entre si, formam ângulos de 90 graus, e são também bissetrizes dos ângulos internos, assim como no losango. São muito parecidos em algumas regrinhas, o losango e o quadrado. Ok? São teorias que envolvem os 3 paralelogramos. Quem não copiou as transmissões online, pode copiar aí bem rapidinho. Questão de número 2, também da página 90. Ela é verdadeira ou falsa? Letra A. Todo retângulo que tem 2 lados congruentes é quadrado? Não. Não, nem todo. Poderia ser o losango, então estaria falsa. Letra A é falsa. Letra B. Todo quadrado é retângulo e losango ao mesmo tempo? Sim, vimos que é verdadeiro. Retângulo porque tem 4 ângulos retos. Losango porque tem 4 lados iguais. Então, letra B, verdadeira. Letra C. Todo paralelogramo que tem 2 lados consecutivos congruentes é losango? Sim, é losango. Todo ele. Tá bom? Letra D. As diagonais do losango são congruentes? Falsa. Falsa. Letra E. As diagonais de um retângulo são perpendiculares? Falsa. Letra F. As diagonais de um retângulo são bissetrizes dos ângulos? Também é falsa. Só são bissetrizes no losango e quadrado. Letra G. As diagonais de um quadrado são bissetrizes de seus ângulos e são perpendiculares entre si? Verdadeira. Letra H. Todo quadrilátero convexo tem 2 diagonais? Verdadeira. Todo quadrilátero possui, no caso, 2 diagonais. Na página 93,
ela trabalha agora os chamados trapézios, né? E o que é um trapézio? O trapézio é um quadrilátero convexo que possui apenas um par de lados paralelos. Tem apenas um par. O paralelogramo não, são dois pares e lados paralelos. O trapézio tem apenas um par. Porque se você prolongar as laterais, vai ver que ela vai se encontrarão num ponto e formarão até um triângulo, no caso. E o trapézio se divide de três formas diferentes. Trapézio isósceles, no qual os lados não congruentes, não paralelos, são iguais. Trapézio escaleno, todos os lados diferentes. Trapézio retângulo, trapézio na qual dois ângulos medem 90 graus, dois ângulos são retos. Existe uma propriedade do trapézio que fala o quê? Propriedade interessante, que cada par de ângulos é igual, a soma de cada par de ângulos são suplementares. Ou seja, se eu pegar um ângulo da base maior e um ângulo da base maior e somá-los, a soma é sempre igual a 180 graus. É como se eu partisse um retângulo, o trapézio ao meio. A cada dois ângulos, sua soma é sempre igual a 180 graus, propriedade que ele possui. Então, por exemplo, no caso, seria o quê? São figuras suplementares. Por exemplo, na questão de número 1, na página 93, tem um trapézio aí que vocês estão vendo, o trapézio ABCD. O ângulo A é X, o ângulo B, 68 graus, C, Y e D, X mais 32. Ele quer achar o valor de cada ângulo interno do trapézio. Só que para que isso aconteça, eu tenho que achar primeiro o ângulo X e Y. Primeiro isso. Então, como A e D estão no mesmo lado, eu posso afirmar que A mais D é igual a 180. Ou seja, X mais 32 igual a 180. Então, 2x, que no caso é o x mais x, igual a 180 menos 32. 2x igual a 148. X igual a 148 por 2. X igual a 74 graus. Achei x. Assim como B mais C também vale 180 graus. Ou seja, Y mais 68 igual a 180. Então, Y é igual a 180 menos 68. Y é igual a 112 graus. Agora, feito isso, eu posso achar os ângulos. Por exemplo, o ângulo A, ele mede x. Então, o ângulo A mede 74 graus. O ângulo B mede x mais 32. Então, o ângulo B mede 106 graus. O ângulo C mede y. O ângulo C mede 112 graus. E o ângulo D, que já tinha o valor dele aí, o ângulo D mede 68 graus. São os 4 ângulos que nós achamos. Letra B. Tem outro trapézio aí, né? Trapézio A, B, C e D. Eu poderia afirmar inicialmente que o ângulo A mais o D vale 180 graus e que o ângulo B mais o C também mede 180 graus. Então, como sei que B mais C mede 180, o que fazer? X sobre 2 mais y mais x menos y igual a 180. Mais y menos y posso cancelar. Então, ficaria o que para a gente? X sobre 2 mais x igual a 180. O ideal aí, para ser mais rápido, é colocar 1 embaixo de todos os valores inteiros, do x e do 180. Aí ficaria o quê? X sobre 2 mais x sobre 1 igual a 180 sobre 1. Achando m e mc dá 2. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 2 por 2 dá 1. 1 vezes x dá 1x. 2 por 1 dá 2. 2 vezes x dá 2x. 2 por 1 dá 2. Vezes 180, 360. Cancelei os denominadores.
Então, ficaria 3x igual a 360. X igual a 360 por 3, x ficaria igual a 120 graus. Então, somando B e C, eu conseguiria achar o valor de x. Agora eu vou trabalhar com A e D. A mais D, no caso, y, mais x menos 15 é igual a 180. Quer dizer, y vai ser igual a 180, menos 120, que é o x, mais 15. Então, x ficaria igual, então, no final, a 75, y ficaria igual a 75 graus. Então, x 120, y 75 graus. Agora sim, vamos achar os ângulos que nós queremos. Por exemplo, o ângulo D é y. Então, o ângulo D vale 75 graus. O ângulo A é x menos 15. 120 menos 15, 105 graus. O ângulo B é x menos y. 120 menos 35 dá 45 graus. O ângulo C é x sobre 2 mais y. Então, 120 por 2 dá 60. Mais 75 dá 135 graus. Ou seja, um ângulo é 105, o outro 75, o outro 135 e o outro 45 graus. Ok? Na página 95, se você observar aí, ele me dá o esboço de um técnico de futebol, colocando seu time em várias posições. Ok? E o que quer que você faça? Que você ligue todos os participantes, todos os jogadores pertencentes, tanto na primeira parte como na segunda parte. E você vai depois observar depois o que acontece com cada uma das estruturas montadas. Que se você observar um caso futebol também, a disposição dos elementos vão formar figuras geométricas. Algumas com o mesmo espaço, vai ter o mesmo tempo de corrida, com a mesma dimensão, mesmo formato de figuras geométricas. No caso, triângulos, quadriláteros, que vão dar a formação geral do esboço que um técnico faz. Não é só no futebol, não. No vôlei acontece isso, no handball, no futebol americano. A disposição dos jogadores, se você for ligar um ao outro, irão formar figuras geométricas, ok?